Capítulo 61. Usando o teletransporte novamente. Mestre, estou bem, me sinto ótimo agora. Os olhos de Slowpoke brilharam com uma luz azul, e uma voz telepática ecoou diretamente na mente de Caim. Ao ouvir a voz jovial de Slowpoke, Caim não pôde deixar de sorrir levemente. Parecia que Slowpoke estava realmente em boa forma. Ele não apenas não demonstrou nenhum sinal de fraqueza, como até mesmo sua telepatia, antes inconsistente, agora parecia fluir com muito mais suavidade. Caim estendeu a mão e acariciou a cabeça rosa de Slowpoke, sorrindo. Da próxima vez, não se esforce demais, ouça o que eu digo. Edong Slowpoke, apreciando o carinho na cabeça, emitiu um som de contentamento. Então, seus olhos brilharam novamente e na mente de Caim, ele disse: Mestre, estou completamente recuperado agora. Posso usar o teletransporte mais uma vez, e não será como da última vez. Er. Os olhos de Caim brilharam, claramente surpreso com as palavras de Slowpoke. Se eles pudessem se teletransportar novamente, estariam muito perto da base. No entanto, o teleporte só permite o deslocamento para locais já visitados, então o local mais próximo da base para onde Slowpoke poderia teleportá-los seria a área ao redor da cachoeira onde eles já haviam estado. Calculando a distância, certamente não era muita, especialmente comparada à distância que eles haviam percorrido desta vez. Caim estava confiante de que, uma vez que Slowpoke estivesse totalmente recuperado, teletransportar-se por aquela curta distância não seria difícil para ele. Então ele não me interrompeu e assentiu com um sorriso. Tudo bem, vamos fazer de novo e depois preparamos o jantar. Após falar, ele fez um sinal para Murkrow, que estava de vigia na árvore. Assim que Murkrow desceu em um mergulho, Caim disse: Murkrow, Slowpoke se recuperou e vamos usar teleporte novamente. Tastri, venha também. Desde que terminou de explorar os arredores, Tassi vinha se escondendo na sombra de Caim, um lugar que lhe era muito confortável. Kikigasti flutuou lentamente para fora da sombra, circulando Slowpoke, curioso sobre suas habilidades especiais. Ebonga Slowpoke emitiu um som, conectando-se telepaticamente com Gasti. Ficou claro que, como um dos membros mais antigos da equipe, Slowpoke sentia uma certa responsabilidade para com o companheiro mais jovem e recente. Muito bem, Tasti, não incomode o Slowpoke. Slowpoke pode ir em frente, disse Caim com um sorriso depois de observar Gasti brincar um pouco. Tasti, sendo o membro mais novo da equipe, era claramente um pouco imaturo. Ele pode ter vivido por bastante tempo, mas em termos da idade de um Gasti, ele ainda era uma criança, e com sua natureza travessa, ele ainda não havia começado o treinamento sério, então Caim lhe permitiu um pouco mais de liberdade. Kekek ao ouvir Caim, Gasti flutuou obedientemente para o seu lado, como que dizendo: Veja, estou me comportando bem. Depois que Gasti se afastou, Slowpoke começou a usar teleporte novamente. Claramente, ele havia adquirido mais experiência, pois o tempo de ativação do movimento era menor e seu controle de energia muito mais preciso. Quando abriram os olhos novamente, estavam em outra floresta. Olhando em volta, Caim tentou se lembrar de onde estavam. Em comparação com a rápida passagem pelo território do Citer, onde não prestaram muita atenção aos arredores, Caim se lembrava muito bem deste lugar. Foi ali que Caim e Murkrow foram perseguidos por um bando de Raticates, o que levou Caim a encontrar Zopok naquele fatídico cruzamento. Murkrow também reconheceu claramente o local, descendo do céu e apontando alguns vestígios no chão para Caim. Eu sei, era ali que os Raticates estavam nos perseguindo e construímos aquelas barricadas para detê-los. Caim sorriu, dando um tapinha na asa de Murkrow enquanto falava. Que? Ao ouvir isso, Tasti ficou intrigado e começou a fazer perguntas a Murkrow. Como membro mais velho da equipe e, portanto, o veterano, Murkrow começou a relatar a Gastly as circunstâncias que eles enfrentaram e como ele lutou contra os Raticates, derrotando muitos deles. Caim sorriu e balançou a cabeça, a chegada de Gastly claramente deixara seus Pokémon mais animados. Murkrow, sendo o primeiro Pokémon de Caim, sempre carregou a maior pressão, sendo um companheiro confiável e ávido por batalhas, embora não falasse muito. Slowpoke, o segundo a se juntar ao grupo, era relativamente tímido, mas constante. Quando estavam a sós, muitas vezes trocavam apenas algumas palavras antes de tudo ficar em silêncio. Mas Gastly, com sua natureza travessa e brincalhona, tornou-se um mediador entre Murkrow e Slowpoke, fazendo com que ambos os Pokémon, que normalmente não falavam muito, começassem a se comunicar com mais liberdade. Embora Caim não quisesse interromper a rara comunicação entre eles, o sol estava prestes a se pôr e, se não acendesse uma fogueira logo, seria mais difícil se locomover à noite.
Muito bem, pare um pouco. Murkrow, vá caçar coelhos ou fazões selvagens. Gaste, junte lenha. Zolpok, use seu poder psíquico para montar a barraca. Aine interrompeu a conversa e distribuiu as tarefas. Murkrow e os outros pararam de conversar imediatamente, não demonstraram qualquer queixa às ordens de Caim e rapidamente se puseram a cumprir suas tarefas. Naquela noite, eles se sentaram ao redor da fogueira. Murkrow, satisfeito após a refeição, deitou-se no chão sem querer se mexer e Slowpoke também não queria fazer nada depois de comer. Apenas Gastly permaneceu cheio de energia e muito ativo. Como um Pokémon do tipo fantasma, ele não precisava comer, embora pudesse consumir Pokéblocos de energia. No entanto, Caína ainda não havia preparado Pokéblocos específicos para Gastly, então sua refeição do dia consistiu na energia residual das feras que Murkrow havia caçado. Durante a refeição, ao ver Murkrow e Slowpoke comendo com tanto entusiasmo, Gastly ficou curioso, querendo saber o que havia de tão especial na comida que seus companheiros de equipe mais velhos gostavam tanto. No entanto, depois de tentar colocar comida na boca dele uma vez e ela cair imediatamente no chão, Gastly decidiu não insistir. Depois de descansar um pouco após o jantar, Caim disse: Muito bem, já descansamos o suficiente. Antes de dormir, vamos fazer alguns exercícios para ajudar na digestão. Ao ouvirem essas palavras, Murkrow e Slowpoke se levantaram automaticamente, acostumados a esperar pelo plano de treinamento de Caim. Tasti, embora não soubesse o que fazer, imitou os outros e ficou parado. Murkrow, 50 usos de pulso sombrio e sem de ataque de asa, mirando naquela árvore grande. Caim apontou para uma árvore grande, designando o treinamento noturno de Murkrow. Slowpoke, continue treinando seu poder psíquico. Hoje você precisa levantar 5 pedras 500 vezes. Como o poder psíquico de Slowpoke estava aumentando rapidamente, Caim imediatamente levou as exigências de seu treinamento. Quanto a você, Dusty Caim fez uma pausa para pensar. Hoje você só vai fazer sprints. Use sua velocidade para correr de um lado para o outro entre aquelas duas árvores. Vamos fazer 2000 repetições primeiro. Quero ver como está a sua resistência. Capítulo 62. A direção de crescimento de Gastly. Gastly estava participando do treinamento pela primeira vez, então Caim não conseguiu estimar com precisão a quantidade ideal de treinamento para ele. Portanto, ele atribuiu uma quantidade que considerou razoável. Depois disso, Gastly foi treinar sozinho. O primeiro movimento que Murkrow treinou foi Pulso Sombrio, focando em concentrar energia do tipo sombrio em um único ponto para maximizar o dano do ataque. Em seguida, ele praticou o Ataque de Asa, que atualmente é o movimento do tipo voador mais poderoso de Murkrow. Parte do dano causado pelo movimento vem da concentração da energia de voo nas asas para aumentar sua potência, enquanto outra parte depende da força física e do impacto do bater de asas. Quanto ao Slowpoke, sendo um Pokémon do tipo água e psíquico, embora tenha um talento aquático razoável, seu talento psíquico é muito maior. Por isso, Caim sempre se concentrou em treinar seu poder psíquico, com desenvolvimento suficiente nesse aspecto e complementando-o com movimentos do tipo água, Slowpoke se tornaria uma espécie de canhão móvel capaz de controlar e atacar, além de possuir boa defesa e resistência. Dusty, sendo um Pokémon do tipo Fantasma e Veneno, embora possua um alto valor de ataque especial, sua estratégia não deve se basear em batalhas rápidas, mas sim em guerras de desgaste. Ao utilizar a persistência do tipo Fantasma e o dano contínuo do tipo Veneno, quanto mais tempo a batalha durar, maior será o dano infligido ao oponente. Claro, primeiro ele precisa sobreviver aos ataques do oponente. Embora Gastly possua altos atributos de ataque especial e velocidade, sua resistência é muito baixa. Se enfrentar um Pokémon que o neutralize, ele pode ser derrotado com um único golpe. Portanto, o principal para Gastly é sobreviver à batalha e depois atacar. Quanto mais tempo ele sobreviver, mais danos causará. Além de seu ataque especial, Gastly não deve desperdiçar seu talento em velocidade. Quanto mais velocidade ele tiver, mais tempo sobreviverá. Além disso, Gastly pode aprender uma variedade de movimentos e técnicas de controle que irritam o oponente, aumentando ainda mais sua capacidade de prolongar a batalha. Na estratégia de Caim, se Gastly dominar os golpes Hipnose, Devorador de Sonhos, Descanso e Conversa durante o sono, juntamente com o golpe do tipo Veneno, Tóxico, sua estratégia estará completa. Ele poderá até mesmo enfraquecer Pokémon de nível mais alto com o tempo. Assim, Gastly é, de fato, o principal Pokémon ofensivo da equipe de Caim. Murkrow não é adequado para batalhas longas, e Slowpoke é muito lento, o que o torna fácil de derrotar, mas esses problemas não se aplicam a Gastly.
considerando a futura evolução de Gasti para Gingar, e caso ele consiga obter uma Mega Pedra compatível, então batalhas contra oponentes de nível ou qualidade superior serão possíveis. Quando Caim reapareceu na entrada da base da equipe Rocket, um dia havia se passado. Do território de Hatikat até a base da equipe Rocket, levou um dia inteiro para chegar. É claro que nem todo o tempo foi gasto viajando, a maior parte do tempo foi dedicada a treinar os movimentos dos Pokémon e aumentar seus níveis. O Pokémon que mais progrediu foi Gastly, que inicialmente tinha um nível mais baixo. Com a ajuda de Murkrow e Slowpoke, Gastly, que lutou contra Pokémon de níveis mais altos, aumentou rapidamente seu nível. Em apenas um dia, ele passou do nível 10 para o nível 14. Graças às intensas batalhas e à influência de Murkrow e Slowpoke, Gastly, que já era inquieto, tornou-se um lutador fervoroso, ansioso para batalhar contra qualquer Pokémon. Essa paixão foi o que lhe permitiu subir 4 níveis em apenas um dia. Slowpoke e Murkrow também subiram de nível, atingindo os níveis 22 e 20 respectivamente. O principal motivo foi que Gastly causou muitos problemas. Ele encontrou Pokémon poderosos e os provocou, e quando eles o atacaram, ele buscou vingança contra Murkrow e Slowpoke, o que naturalmente resultou no aumento de seus níveis. Após um dia inteiro de batalhas, eles finalmente retornaram. Slowpoke, não é conveniente para você estar aqui. Descanse um pouco na sua Pokébola, disse Caim, pegando a Super Bola de Slowpoke. Por ser um Pokémon brilhante, mesmo sendo rosa, ele ainda chama muita atenção. Qualquer um poderia notá-lo imediatamente, então, para evitar problemas desnecessários, Caim decidiu guardá-lo. É claro que Caim não estava preocupado com os outros treinadores, mas sim com alguns membros da equipe Rocket na ilha. Eles são os únicos que realmente sobreviveram ao fogo e ao sangue, e se a recompensa for grande o suficiente, eles podem correr o risco. Personagens como Viper e Umbra podem não estar interessados, mas seus subordinados mais fortes podem ser imprevisíveis. Caim entregou a incubadora com um ovo de Larvitar para Gastly, para que ele a mantivesse em sua sombra, e então, junto com Murkrow, entrou confiante na base da equipe Rocket. O longo e familiar corredor já não me causava a mesma opressão de antes. Dizem que quando seu poder aumenta, sua perspectiva sobre o mundo muda. Isso descreve perfeitamente a situação de Caim. Ele agora possui 2 Pokémon de nível 20 com grande aptidão, além de Gastly, que, embora seja de nível 14, tem um talento excepcional. Ele também possui tesouros como um leite purificador geocêntrico e a Pedra do Crepúsculo. Ele possui tanto Pokémon quanto recursos, então não vê mais o mundo da perspectiva de um mero aprendiz. A pressão da equipe Rocket já não o afeta tanto. Com uma atitude completamente diferente de quando recobrou a consciência, Cain saiu do longo corredor da base. Diferentemente de seu primeiro retorno, quando tudo estava desolado, desta vez a praça da equipe Rocket fervilhava de pessoas apressadas. Não apenas treinadores, mas também soldados da equipe Rocket pareciam estar ocupados com alguma coisa indo e vindo. Quando Caim entrou na base, vários observadores desapareceram da praça. Embora ele não tenha prestado muita atenção, pelo menos 3 ou 4 pessoas o viram. Interessante, parece que a base ficou mais complexa. Caim sorriu. Graças a esses informantes, em pouco tempo, a notícia do retorno de Caim na base se espalhou entre os treinadores mais experientes. Um grupo saiu rapidamente da área dos dormitórios e, liderado por seu capitão, dirigiu-se diretamente para a praça. Cada um estava acompanhado por pelo menos um Pokémon, e o líder tinha 2. Todos demonstraram diversas emoções, nervosismo, excitação, medo, mas se moveram o mais rápido possível, com medo de perder algo. Quando o líder chegou à praça e viu Caim no centro, correu ainda mais rápido, seguido de perto pelos outros, cujas expressões se tornaram cada vez mais complexas. SR. Caim, o senhor retornou. A líder era Ski, a treinadora que Caim havia poupado na natureza, a quem ele havia dado o fim que pertencia a Soros. Capítulo 63. Recompensas e punições. Nesse momento, ao lado de Ski estava um Ekans que originalmente lhe pertencia e um Kofin que claramente demonstrava uma expressão de medo. Ele caminhou rapidamente em direção a Caim e ajoelhou-se sobre um joelho. Atrás dele, cerca de 20 pessoas o seguiam e também se ajoelharam, gritando bem alto: Senhor Caim. O grito uníssono ecoou pela praça, atraindo a atenção daqueles ocupados com suas tarefas. Ao verem que a figura em pé era Caim e que os ajoelhados eram Ski e seu grupo, todos demonstraram compreensão. Caim estreitou ligeiramente os olhos, lançando um olhar para Ski, que estava ajoelhada respeitosamente no chão, e para as 20 pessoas atrás dele. Algumas dessas pessoas eram familiares a Caim, costumavam ser solitários com considerável força.
O sistema analisou as informações dos Pokémon dessas pessoas e Caim deu uma olhada rápida. Ele notou que o nível médio dos Pokémon delas havia chegado ao nível 17 e suas aptidões eram bem decentes. Embora dois deles tivessem Pokémon com aptidão laranja, o nível deles era relativamente alto. Caim assentiu levemente, quase imperceptivelmente. Ele percebeu que precisava reavaliar a capacidade de Ski de lidar com tarefas, já que em apenas alguns dias ele havia conseguido reunir uma força considerável. Além disso, Ski conseguiu domar o fim de Soros, não apenas controlando-o completamente, mas também elevando seu nível. Levante-se, disse Caim após um momento de silêncio, em tom calmo. Ao ouvir as palavras de Caim, Ski levantou-se lentamente, curvou-se e ficou ao lado de Caim, fazendo o possível para não ficar muito mais alto que ele. Kans e Kufin demonstraram medo enquanto seguiam Ski de perto. Em particular, Kufin, ao ver Caim e Murkrow, desviou imediatamente o olhar e sua expressão de medo se intensificou. Os 20 homens que estavam ajoelhados atrás de Ski também se levantaram apressadamente. Mantiveram a cabeça baixa, sem ousar falar, observando Caim pelo canto do olho, que agora era seu verdadeiro líder. Alguns, visivelmente mais nervosos, enxugaram discretamente o suor da testa. Vendo que Caim não demonstrava desagrado, suspiraram aliviados. Você se saiu bem, Ski, disse Caim com um sorriso, depois de olhar para Ski respeitosamente. É meu dever, e tudo isso graças à sua reputação e Areste. Cofin, respondeu Ski, hesitando um pouco ao mencionar Cofin. Ele estava ponderando se deveria ou não mencionar certos assuntos. Embora tivesse reunido tantas pessoas em tão pouco tempo, ele usou alguns métodos pouco honrosos. Entre as 20 pessoas, algumas haviam sido recrutadas por Soros durante seu mandato e que as reuniu sob o comando de Fox. Outra parte era composta por solitários que, por vários motivos, decidiram que ser um lobo solitário não era mais uma boa opção. Devido à reputação e força de Caim, eles se juntaram voluntariamente. Este grupo era o que menos temia Caim e o que menos se preocupava com o que Caim poderia fazer com eles. No entanto, o último grupo, que estava visivelmente mais nervoso, foi o mais crucial. Eram pessoas que Ski havia forçado a se juntar a eles por meio de ameaças e promessas, usando as ações de Caim e o Kufing de Soros como prova. Essa última parte foi o principal motivo pelo qual esses indivíduos aceitaram, ainda que a contragosto. Esse grupo era o que mais temia Caim, porque, de acordo com as descrições de Ski, Caim havia sido apresentado como um assassino poderoso e implacável. Além das ameaças, também havia promessas, o Kufing de Soros era a melhor prova disso. Cain havia recompensado os que, com esse Pokémon, elevando-a de uma pessoa de força média alta a uma das poucas no topo entre os aprendizes. Foi esse fato que fez Ki falar com hesitação. Embora não tivesse passado muito tempo interagindo com Caim, o pouco que sabia sobre ele foi aprendido após sua derrota. Portanto, ele não tinha certeza de como Caim reagiria a essa situação. Ao ouvir a hesitação na voz de Ski, Caim o encarou intensamente por um instante, o que fez com que Ski, que estava calmo, começasse a se sentir desconfortável. Suor começou a aparecer em sua testa. Só então Caim desviou o olhar. Eu disse que você se saiu bem. Só me importo com os resultados, não com o processo, disse Caim num tom ligeiramente mais severo. Parecendo compreender as preocupações de Ski, Caim, embora não muito interessado nos detalhes, sentiu a necessidade de lhe dar um aviso sutil para não se esquecer de quem mandava. Sim, sim, respondeu Ski, curvando-se ainda mais. Ele não ousou enxugar o suor da testa e assentiu repetidamente. Quanto às 20 pessoas que estavam ao lado dele, elas não ousaram respirar muito alto. Elas claramente sentiram uma forte aura de violência emanando de Caim, acompanhada por um traço de intenção assassina. Eles ficaram impressionados com a presença de Caim, ao mesmo tempo que ajustavam sua mentalidade. Caim estava bastante satisfeito com a situação. Embora não soubesse quais métodos que havia usado para reunir tantas pessoas, como já havia dito, ele só se importava com os resultados, não com o processo. Ele tinha confiança suficiente para acreditar que poderia controlá-las. Além disso, isso não passava de uma manobra secundária para ele, o resultado final não teria um grande impacto em sua situação atual. No entanto, como já se considerava que ele tinha uma facção, foi necessário fazer um gesto. Se você fizer um bom trabalho, haverá recompensas. Me dê seu documento de identidade mais tarde e eu transferirei 1000 pontos para você como recompensa. Ao ouvirem isso, todos ficaram chocados. Eram 1000 pontos. A maioria dos presentes nunca tinha visto tantos pontos. Para alguns, 1000 pontos era um número inatingível, já que mesmo agora alguns não tinham 100 pontos em seus cartões.
E você, Fox, também se saiu bem. Vou recompensá-lo com 200 pontos, continuou Caim. Recompensas e punições, essa é a maneira de gerenciar subordinados. Fox, visivelmente animado, não conseguia acreditar que também havia ganhado uma recompensa em pontos. Até então, depois de completar tantas missões, ele mal havia acumulado mais de 100 pontos. Agora, de uma só vez, recebeu o dobro do total. Como não ficar feliz? Todos os presentes voltaram seus olhares para Fox com expressões variadas de inveja e ciúme. Ao mesmo tempo, em seus corações, eles decidiram firmemente fazer algo que agradasse a Caim para que também pudessem ganhar recompensas em pontos. Quanto às que recebeu 1000 pontos, todos sentiram inveja. No entanto, eles entendiam que havia uma grande diferença de força, e ele era a pessoa mais próxima de Caim, praticamente seu braço direito. Mas para Fox, a inveja era pura. Afinal, todos eram peões, e a única diferença era que Fox havia sido recrutado um pouco antes, mas já havia recebido uma recompensa de 200 pontos. Principalmente aqueles que se consideravam mais fortes que Fox e se eram os mais invejosos. As comparações só se tornam mais evidentes quando as posições e habilidades das pessoas são semelhantes. Caim percebeu suas expressões e disse: contanto que se comportem bem, haverá recompensas. Vocês poderão escolher entre pontos, Pokémon, itens, o que quiserem. Ao ouvirem essas palavras, todos se encheram de entusiasmo, ansiosos para provar sua lealdade imediatamente e concluir as tarefas para ganhar todas as recompensas. Capítulo 64. A confusão de Xander. Não é preciso mencionar a utilidade dos pontos, eles são a moeda corrente da equipe Rocket, muito mais práticos do que a moeda da liga. Quanto aos Pokémon, Ski, que agora é o administrador de Caine, ocupa sua posição hoje porque recebeu um fim como recompensa de Caine. Eles acreditam que, se tivessem um Pokémon tão excelente, também poderiam ocupar o lugar de Ski. Os itens abrangem uma ampla variedade, desde diversas frutas silvestres e poções até golpes raros e tesouros exóticos. Em relação às promessas de Caim, como os que recebeu 1000 pontos, ninguém duvidou da veracidade de suas palavras. Assim, Caim formou sua própria pequena facção na Ilha do Julgamento, ou melhor, uma grande facção entre os participantes. Esse é um estilo característico da equipe Rocket, sob o comando de Giovanni. Existem muitas facções, com facções menores dentro das maiores, competindo e crescendo juntas. Giovanni transformou a equipe Rocket de uma gangue de terceira categoria no colosso que agora rivaliza com a Liga, e as rivalidades entre as facções foram um dos principais motivos para isso. Contanto que o equilíbrio entre as facções seja mantido, esse vasto poder pode ser gerenciado de forma eficaz. Além disso, Giovanni é uma pessoa extremamente confiante, com um carisma que faz com que seus subordinados compitam apenas entre si, sem qualquer indício de rebeldia. É claro que a imensa força de Giovanni e o controle de seu poderoso trunfo, Mewtwo, também são fatores essenciais. Após lhes dar uma lição e oferecer recompensas e tentações, Caim garantiu que esse grupo o seguiria sem questionar. Enquanto seu poder fosse forte o suficiente, todas as pequenas tramas seriam facilmente frustradas. Vamos nos preparar para quando o julgamento começar, disse Caim. Sim, Lord Cain, agora temos nosso próprio local de reunião. Os irmãos nos dormitórios construíram um grande salão que servirá de base, respondeu Ski, fazendo uma reverência. Ah, Egludo. Os olhos de Caim brilharam, a capacidade de Ski de realizar as coisas era realmente louvável. Com Caim à frente e Ski guiando-os, o grupo seguiu em direção aos dormitórios. A propósito, por que tem tanta gente na praça? O que estão fazendo? Enquanto caminhavam, Caim de repente se lembrou de que a praça, que geralmente ficava vazia, agora estava cheia de participantes e soldados da equipe Rocket circulando apressadamente. Isso porque Ski começou a responder apressadamente, mas foi interrompida no meio da frase. Isso ocorre porque as regras do julgamento mudaram. Ski, que estava prestes a ficar irritado por ter sido interrompido, imediatamente fechou a boca ao ver quem se aproximara. E interrompeu Ski foi Xander, que se aproximou acompanhado de um grupo de pessoas. Com seu uniforme branco da equipe Rocket, cabelo castanho claro curto e olhos penetrantes, Xander encarou Caim intensamente. Xander parou em frente a Caim e continuou: o teste de ataque é apenas uma parte. Se alguém de classificação inferior acreditar que é mais forte, pode desafiar aqueles de classificação superior. Se vencer, assume o lugar deles. Se perder, cai 10 posições. Vida ou morte não serão levadas em consideração. Quando ele mencionou vida ou morte não serão consideradas, uma intensa intenção assassina brilhou em seus olhos.
Xander via Caim como seu único rival e não escondia seu desejo de matá-lo. Caim apenas sorriu, sem dar atenção às intenções assassinas de Xander. A essa altura, a menos que Xander tivesse um encontro fortuito, ele não seria páreo para Caim. Então, você quer me encarar agora? Perguntou Caim. Xander chegou com tanta força que até Ski pensou que ele viera para brigar. Embora Caim não achasse isso, suas palavras eram apenas uma piada. Caim sabia um pouco sobre Xander. Embora ele fosse alguém que demonstrava suas emoções com facilidade e tinha um forte desejo de competir, não era tolo. Se lutassem ali, não se transformaria em uma batalha em grupo. Nesse caso, seria difícil prever quem venceria, pois em situações tão caóticas, eventos inesperados teriam maior probabilidade de ocorrer. 1. Xander soltou um resmungo frio, o que mais o irritava em Caim era sua atitude despreocupada. Não pense que você já é o número 1. Se você quer que eu o desafie, primeiro terá que ser o número 1. Talvez seja você quem me desafie. Caim sorriu e respondeu: Ah, é agudo? Então aguardarei ansiosamente por isso. O sorriso de Caim acendeu instantaneamente a raiva no coração de Xander. Sempre que Xander se aproximava com grande ímpeto, era recebido com a indiferença de Caim, como se estivesse batendo no vazio, o que o frustrava profundamente. Vou ver. Vendo que Xander não falava nem se mexia, apenas permanecia parado com o rosto vermelho, bloqueando seu caminho, Caim falou. O rosto de Xander oscilava entre verde e vermelho e seus punhos estalaram. Se não fosse pelo julgamento que aconteceria hoje, ele não teria se contido. Um olhar para o Ekans ao lado de Xander dizia tudo, a serpente estava encoscada, seus olhos frios e estreitos fixos em Caim, aguardando o comando de Xander. No entanto, enquanto Xander tinha um Ekans, Caim tinha um Murkrow. Murkrow também observava Ekans atentamente, pronto para eliminá-lo a qualquer momento. Murkrow tinha certeza de que, se Ekans atacasse, ele reagiria mais rápido e o impediria. Sem conseguir encontrar palavras, Xander soltou um rugido de fúria e saiu furioso com seu Ekans e seus seguidores. Ele percebeu que, a cada confronto com Caim, acabava apenas se humilhando. Caim o ignorou completamente enquanto ele, repetidas vezes, se aproximava desesperadamente. Ao saírem, o rosto de Xander estava sombrio e nenhum de seus subordinados ousou falar. Xander, normalmente arrogante, havia perdido mais uma vez para Caim, e eles não ousavam fazer barulho por medo de se tornarem alvo de sua ira. Embora Xander tivesse que pensar duas vezes antes de agir contra Caim, ele não seria tão leniente com eles. Além disso, eles esperavam que Xander os guiasse para fora da Ilha do Julgamento. Com o poder do irmão, eles poderiam ter um bom começo contra a equipe Rocket. Mas o que eles não sabiam era que Xander não tinha intenção de depender do irmão. Ele queria provar seu valor sozinho e, mesmo que deixasse a ilha da prova, continuaria dependendo de sua própria força. Ao ver a figura de Xander desaparecer na distância, Caim não conseguiu conter o riso. Na verdade, ele não desgostava de Xander, embora fosse arrogante e extremamente orgulhoso, como Caim sempre dizia, um vilão honesto é sempre melhor do que um hipócrita. É claro que, se Xander decidisse ser seu inimigo, Caim não mostraria misericórdia. A distância da praça até o dormitório era de pouco mais de 1.000 metros, mas para as 20 pessoas que acabavam de chegar, parecia um dia inteiro. A pressão de estar perto do número 1 era avassaladora. Além disso, eles encontraram Xander pelo caminho e, por um momento, pensaram que haveria uma briga. Chegaram até a considerar se deveriam se envolver caso uma começasse. Felizmente, foi apenas um susto. Quando chegaram ao salão que Ski havia mencionado, Caim ficou um pouco surpreso. Embora fosse feita de madeira e tivesse uma aparência bastante rústica, seu tamanho superou as expectativas de Caim. Capítulo 65. Concluindo a missão. Ao entrar, o salão era bastante espaçoso. No centro, havia uma plataforma elevada e, sobre ela, uma cadeira imponente. Sem hesitar, Caim dirigiu-se diretamente à cadeira e sentou-se. Murkrow, que o seguiu, voou até o topo do encosto, observando os presentes de cima. Caim observou as duas fileiras de pessoas em pé à sua frente e não pôde deixar de se sentir surpreso. Não é de admirar que tantas pessoas anseiem pelo poder e por ocupar uma posição elevada de onde possam olhar para os outros de cima. A vista dessa posição pode realmente ser viciante. Mesmo em sua vida anterior, Caim nunca tivera a oportunidade de ocupar um lugar como aquele observando seus subordinados. Aquela era a primeira vez que ele vivenciava algo assim. Que estava na frente do grupo e deu um passo à frente para falar. Lord Caim, agora somos 25 pessoas no total. Incluindo você, somos 26.
A média de nossas posições gira em torno do 40º lugar e alguns estão entre os 10 ou 20 primeiros. Aqui, podemos nos considerar uma força considerável. Caim assentiu com a cabeça sem dizer nada, sinalizando para Ski continuar. Além disso, estando você em primeiro lugar, ninguém se atreve a nos confrontar. Embora tenha sido pouco tempo, nesses 2 dias, acumulamos um total de 237 pontos, todos registrados no meu documento de identidade, continuou Ski. Nessa ilha experimental, existe uma regra não escrita. Juntar-se a uma facção garante proteção, mas você deve ceder 20% dos seus pontos como pagamento por essa proteção. Guarde esses pontos. Se alguém fizer uma contribuição, você poderá recompensá-lo diretamente. Para Caim, essa quantidade de pontos era insignificante. Ele havia recentemente cedido 1000 pontos sem pestanejar. Esse grupo de teste que Caim informou só tinha alguma utilidade na ilha. Fora da ilha, na equipe Rocket, esse grupo não passaria de uma pequena equipe dentro da organização. No entanto, aqueles que sobrevivessem aos testes teriam mais potencial do que os membros comuns da equipe Rocket. Caim formou esse grupo principalmente para ter seguidores que pudesse recrutar quando se estabelecesse na equipe Rocket. Após ouvir o relatório de Ski, Caim encerrou a reunião. Ele não era o tipo de pessoa que gostava de andar por aí com um grupo de pessoas o seguindo. Tanto em sua vida anterior quanto nesta, ele sempre preferiu estar sozinho. Estar com seus Pokémon é a única coisa que realmente lhe permite relaxar. Ele deixou a gestão do grupo a cargo de Ski, já que Caim preferia atuar como um líder ausente. No entanto, Caim ficou surpreso com o talento e as habilidades de gestão de Ski. Se Ski permanecesse leal, ele poderia se tornar o primeiro verdadeiro subordinado de Caim na equipe Rocket. Espero que você não me decepcione, Ski, murmurou Caim ao sair do salão com Murkrow. Devido às alterações nas regras do teste feitas pela Viper, a prova foi remarcada para a tarde. Na base da equipe Rocket, muitas atividades de treinamento não podiam ser realizadas em público, e Slowpoke também tinha que permanecer dentro de sua Pokébola, pois não era apropriado aparecer em público ali. Quanto a Gasti, Caim preferia mantê-lo como um trunfo na manga, então também não o deixava aparecer em público. Como o teste ainda não havia começado, Caim decidiu visitar o centro de intercâmbio para entregar a missão de Umbra. Diferentemente de suas visitas anteriores, desta vez o centro de trocas estava lotado. Os testadores, que já haviam se adaptado ao ambiente e ao estilo de vida na ilha experimental, finalmente aprenderam como ganhar pontos e trocá-los por diversos itens. No entanto, nem todos tiveram a mesma sorte que Caim. Após concluir uma missão, a maioria ganhava apenas alguns pontos. As missões com recompensas maiores geralmente eram muito difíceis ou já haviam sido realizadas por outros jogadores. Assim que entenderam o valor dos pontos, os testadores começaram a usá-los com muita cautela. Quando Caim entrou no centro de trocas, não chamou muita atenção. Como o teste começaria à tarde, todos estavam ocupados trocando itens para melhorar seu poder no último minuto. Com exceção de uma pessoa, que percebeu imediatamente a presença de Caim quando ele entrou. De pé num canto do balcão, aquele funcionário familiar da casa de câmbio levantou a mão para sinalizar a Caim que se aproximasse. Quando Caim chegou ao lado dele, o funcionário da casa de câmbio sorriu e disse: "Eu não esperava que você voltasse em segurança. Aquela pessoa importante me disse que, se você voltasse, deveria ir diretamente vê-lo." Caim assentiu com a cabeça sem dizer nada, surpreso com as instruções de Umbra. Ele não passava de um insignificante testador, mas o subcomandante da equipe Umbra, um especialista de elite, havia dado instruções específicas sobre seu retorno. Num canto isolado, aquele funcionário da casa de câmbio abriu mais uma vez a porta secreta para Caim. Caim caminhou pelo corredor escuro com uma sensação diferente da primeira vez. Da primeira vez, ele estava tomado pelo nervosismo e por pensamentos confusos, mas desta vez estava muito mais calmo. Após 2 encontros com Umbra, Caim entendeu que, enquanto tivesse coragem, Umbra não o atacaria. Além disso, Umbra até lhe dera um distintivo como membro da reserva da Unidade das Sombras. O lugar era o mesmo, o quarto familiar, com a estante de livros e a escrivaninha que ele conhecia. A diferença era que, desta vez, Umbra não estava escondido sob seu misterioso manto preto. Ele estava sentado calmamente à escrivaninha, lendo um livro. Essa foi a primeira vez que Caim viu a verdadeira aparência de Umbra. Ele tinha cabelos castanho claros e, provavelmente devido à falta de exposição ao sol, sua pele era bastante pálida. Seus traços faciais eram muito definidos, com um toque ocidental, mas também a delicadeza de uma pessoa oriental. Uma de suas mãos tinha apenas 2 dedos, enquanto a outra estava perfeitamente intacta, com dedos longos e finos como os de uma mulher.
Vestida com roupas pretas simples, Umbra tinha uma aparência vigorosa e determinada. Ao perceber que alguém havia entrado, Umbra olhou para cima e, desta vez, não deixou Caim esperando. Ele sorriu e disse: Você voltou. Ao que parece, ele não ficou surpreso com o retorno bem-sucedido de Caim. Caim assentiu com a cabeça e caminhou lentamente em direção à mesa onde colocou a Pokébola contendo Gingar, depositando-a respeitosamente sobre a mesa. Ao ver a Pokébola que Caim havia trazido, a expressão de Umbra tornou-se complexa. Umbra pegou a Pokébola da mesa e, através da janela transparente da Pokébola, viu o Gingar dentro dela. Gingar, que geralmente parecia estar descansando preguiçosamente dentro da Pokébola, levantou-se imediatamente ao ver Umbra, mostrando uma expressão de saudade. Você passou por muita coisa, Gingar. Umbra, com uma expressão complexa, murmurou essas palavras para o Gingar dentro da Pokébola antes de prendê-la no gancho de seu cinto. Então ele olhou para Caim, que permaneceu respeitosamente de pé ao lado, e acenou com a cabeça. Você se saiu bem. Quando eu for embora, encontrei a pessoa que o trouxe aqui para resgatar 10.000 pontos. Para alguém do nível dele, 10.000 pontos não eram nada, algo insignificante que não me chamava a atenção. Entendido, respondeu Caim, sem acrescentar mais nada. A descrição de Caim sempre agradava a Umbra. Ele sabia quando falar e quando ficar em silêncio, evitando problemas desnecessários. Mas, embora Caim não tenha perguntado, o próprio Umbra pareceu interessado em conversar e, com um sorriso, perguntou: Você não está curioso para saber por que deixei Gingar lá? Capítulo 66 Escolha. Caim não esperava que Umbra fizesse tal pergunta. Em sua impressão, Umbra sempre fora uma pessoa muito eficiente que nunca perdia tempo com conversas banais desnecessárias. Será que ele mudou de atitude hoje? Pensou Caim em silêncio. Sem demonstrar qualquer emoção no rosto, ele assentiu sinceramente e respondeu: Tenho curiosidade, mas se você não mencionar, não perguntarei. Caim sempre manteve um respeito considerável por Umbra, não por ele ser um oficial de alta patente na equipe Rocket ou sublíder da unidade Sombra, mas sim por sua força de nível de elite. Os fortes são sempre respeitados pelos outros, e Caim acreditava firmemente na ideia de que apenas os mais fortes sobrevivem e governam. Portanto, como Umbra era um treinador de elite de verdade, ele lhe concedeu o respeito necessário. Ao ouvir as palavras de Caim, Umbra ficou surpresa por um momento, mas logo caiu na gargalhada. Ah, você é mesmo uma figura. Desde a primeira vez que o viu, Umbra disse várias vezes que Caim era algo, embora Caim não tivesse muita certeza do que exatamente isso significava. Na primeira vez, ele entendeu. Na segunda vez, refletiu e entendeu novamente. Mas quando Umbra repetiu pela terceira e quarta vez, Caim começou a perceber que o algo a que Umbra se referia não era tão simples quanto ele pensava. Após rir, o sorriso de Umbra foi se desfazendo aos poucos, e ele disse: Em uma batalha, para me proteger, ele ficou gravemente ferido. Eu sabia que na Ilha da Provação havia um lugar onde seus ferimentos poderiam cicatrizar rapidamente, e era o mesmo lugar para onde você foi, aquele habitado por Gastly. Seu olhar começou a turvar ligeiramente, como se estivesse se lembrando de algo. Foi a primeira vez que descobri aquele lugar na Ilha dos Testes. Ah, aliás, eu fui um dos primeiros a participar dos testes da equipe Rocket nesta ilha. Tain ficou surpreso ao ouvir isso. Umbra foi uma das primeiras na Ilha do Julgamento. Umbra, como se lesse seus pensamentos, continuou, exatamente como você imagina. Naquela época, a Ilha do Teste tinha acabado de ser descoberta e dos primeiros participantes, apenas 2 de nós sobrevivemos. Eu sou um deles, e você poderá encontrar o outro algum dia. Embora Umbra não tenha mencionado quem era o outro sobrevivente, Caim teve uma ideia. Provavelmente era o outro sublíder da unidade Sombra Tenebris. Vamos voltar àquele lugar onde os Ghastly se reúnem. Você deve ter notado o pilar de pedra emitindo energia fantasma continuamente, não é? Umbra mudou de assunto, deixando de lado suas memórias passadas. A água ali é profunda, e você ainda não está pronto para explorá-la. Felizmente, você não tentou investigar muito, ou talvez não estivesse aqui hoje, continuou Umbra, falando consigo mesmo. Você só precisa saber que poucas pessoas conhecem esse lugar, e você deve se certificar de manter a boca fechada. Quando seu poder for suficiente, você o entenderá por si mesmo. Os olhos de Caim se estreitaram ligeiramente, mas logo ele voltou à sua expressão habitual e assentiu, dizendo: Entendido. Caim não tinha intenção de investigar aquele pilar por enquanto, especialmente porque alguém tão poderoso quanto Umbra havia decidido preservá-lo em vez de destruí-lo, o que sugeria que era um lugar bastante especial. Umbra balançou a cabeça negativamente.
Embora Caim parecesse respeitoso e sua resposta fosse rápida, Umbra conseguiu captar uma expressão fugaz em seus olhos. Sem se alongar muito nesse assunto, Umbra prosseguiu. Você passou no meu primeiro teste, o que significa que agora você tem o direito de saber quem eu realmente sou dentro da equipe Rocket. O coração de Caim disparou. Ele já sabia a verdadeira identidade de Umbra, mas não conseguia prová-la. Afinal, na equipe Rocket, se você não tivesse poder suficiente, você nem teria o direito de saber da existência de Umbra. Mostre-me a medalha que lhe dei da última vez, instruiu Umbra, referindo-se à medalha preta em forma de nuvem que lhe havia dado anteriormente. Caim tirou o objeto do cinto da equipe Rocket e o entregou. Umbra pegou a medalha e esfregou a superfície com o dedo antes de continuar. Esta medalha representa o departamento mais misterioso da equipe Rocket, uma medalha para um membro da reserva da Unidade Sombra. A partir do momento em que você aceitou esta medalha, o teste começou para você. A tarefa que você completou para mim foi o primeiro passo deste teste. Sem hesitar, Umbra continuou a explicar. Meu nome é Umbra, como você já sabe. Sou a sublíder da Unidade Sombra. Se você conseguir completar todas as tarefas que eu lhe designar, poderá se juntar a nós. Embora eu não possa lhe dizer agora quais benefícios ou responsabilidades você terá, posso garantir que muitas pessoas na equipe Rocket fariam qualquer coisa para se juntar a nós, embora a maioria nem saiba que existimos. Agora você tem uma escolha: continuar com as missões até se juntar a nós ou desistir e continuar provando seu valor na ilha de teste, começando como um recruta ou um capitão, subindo lentamente na hierarquia. Umbra apresentou a Caim uma escolha bastante desequilibrada. Caim já havia tomado sua decisão há muito tempo. Nisso, a Umbra não entrava em conflito com seu objetivo de ascender na equipe Rocket. Na verdade, com a ajuda da Umbra, seria muito mais fácil. Mas, para não parecer muito ansioso, Caim inclinou a cabeça e fingiu pensar. Umbra não suspeitava de nada. Afinal, as informações sobre a unidade sombra eram tão secretas que ele não podia revelar muita coisa. Ele só podia confiar na intuição de Caim para escolher. Prefiro continuar com as missões. Após uma breve pausa, Caim disse com determinação. Não havia nada a duvidar, ele já havia tomado sua decisão há muito tempo. Ao ouvir a resposta de Caim, Umbra sorriu. No futuro, você ficará feliz por ter tomado essa decisão. Caim assentiu com a cabeça sem acrescentar nada. Algumas coisas não podem ser ditas, mas ele sabia que sua decisão era correta. Naquele instante, um zumbido, bezezê, 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 se aproximava, ficando cada vez mais alto e ecoando pela sala. Caim reconheceu aquele som e ficou um tanto surpreso. Um bedrilo surgiu lentamente de um canto, voando em direção à Umbra e esfregando seus braços afetuosamente contra os dele. Isto é, a expressão de surpresa de Caim transformou-se em compreensão. Se ele não estivesse enganado. Isso mesmo, esse carinha nasceu do ovo Pokémon que eu ganhei de você, sorriu Umbra, confirmando as suspeitas de Caim. Então era verdade. Caim entendeu, mas depois demonstrou confusão novamente. Embora os Pokémon do tipo inseto tenham um ciclo de crescimento curto, o tempo entre a eclosão e a evolução, de apenas uma semana, ainda era extremamente curto. Umbra acariciou a cabeça triangular de Bedrillo e, percebendo a confusão de Caim, disse: Esse carinha tem bastante talento e vem treinando muito todos os dias. Hoje ele simplesmente evoluiu para um Bedrillo. Capítulo 67. A possibilidade de deixar temporariamente a ilha. Pokémon: Bedrillo verde escuro. Sexo: feminino. Nível: 11. Tipo: inseto mais veneno. Habilidade: atirador de elite. Item segurado: nenhum. Movimentos de ovo, mordida de inseto, energia concentrada. Movimentos básicos, agulha de teia, ataque de fúria. Movimentos aprendidos, foco absoluto. Movimentos TM, proteger, tóxico, poder oculto fogo. Ao ver a ficha técnica deste Bedrio, Caine ficou verdadeiramente surpreso, não só com a sua velocidade de crescimento, mas também com a sua qualidade. Originalmente, o Bedrio deveria ter sido de cor verde, mas agora havia atingido um verde escuro, quase chegando ao azul claro. Umbra realmente fez jus ao título de treinador de elite e líder de uma das facções da equipe Rocket, com inúmeros recursos à sua disposição, conseguindo aumentar a qualidade de Bedrill em um nível. Embora esse pequeno avanço possa parecer insignificante, se desenvolvido adequadamente, seu poder de combate poderá aumentar em pelo menos um nível no futuro. Além do treinamento intensivo de Umbra, com todos os golpes que ele lhe ensinou, até mesmo um Pokémon de qualidade azul teria uma chance de ser derrotado. O que também surpreendeu Caim foi a habilidade de Bedrio.
Geralmente, Beedrill possui a habilidade Enxame, que aumenta o poder de golpes do tipo inseto quando sua vida está baixa, uma habilidade bastante útil. No entanto, Beedrill também possui uma habilidade oculta, Atirador de Elite, que aumenta o poder dos golpes críticos. Normalmente, o poder de acerto crítico aumenta em 1,5x, mas para um Pokémon com a habilidade Atirador Zipper, o aumento é de 2,25x. Isso representa um aumento de poder de 0,75x, o que pode resultar em derrota instantânea caso um acerto crítico seja alcançado. Então, Zimper é realmente poderoso. Se Caim soubesse desde o início que Bedri tinha essa habilidade, provavelmente teria decidido mantê-la. No entanto, a chance de uma habilidade oculta aparecer é extremamente baixa, então Umbra teve muita sorte de chocar um Bedril com a habilidade Atirador. Talvez seja por isso que ele decidiu investir tantos recursos para elevar a qualidade em um nível. Superado o susto inicial, Caim rapidamente disfarçou qualquer expressão facial. Embora aquele bedrilho fosse realmente impressionante, ele não se arrependia da sua decisão. Umbra observou as mudanças na expressão de Caim, notando que, além da surpresa inicial, ele não demonstrou nenhuma outra emoção, apenas assentindo silenciosamente. Esta aprovação é bastante especial, portanto, você não deve mais esconder seu poder, esforce-se para mostrar todo o seu talento. Não posso lhe dizer exatamente porque esta aprovação é especial, mas posso garantir que mostrar seu talento não o colocará na mira de pessoas com más intenções. O olhar de Umbra tornou-se sério e, imediatamente, a presença imponente de um treinador de elite emanou dele de forma invisível. A equipe Rocket, sendo uma organização sombria, já havia eliminado muitos talentos antes e Umbra sabia bem o que preocupava Caim, mas este julgamento era diferente. Ao ouvir Umbra, os olhos de Caim se arregalaram em surpresa. Este julgamento é especial, porque não me senti assim na minha vida passada. Você não percebeu? A qualidade dos participantes neste teste é muito boa e, o mais importante, muitos deles receberam Pokémon de alta qualidade. Você acha que todos eles têm um irmão como o Xander que lhes dá Pokémon decentes? Ao ouvir isso, os olhos de Caim se estreitaram bruscamente, ele só agora estava se dando conta. É verdade, porque daria um Pokémon de qualidade verde aos participantes se eles fossem apenas peões. Não seria um enorme desperdício se eles morressem no teste. Por que não percebi isso na minha vida passada? Será que meus resultados foram tão ruins que eu não tinha o direito de perceber? Eu sei que seu Murkrow tem boa qualidade e que você carregou peso extra durante a última prova. Embora esconder seu poder não seja uma má estratégia, quero lhe dizer que, se você realmente deseja subir na equipe Rocket, esta prova é uma ótima oportunidade. Desta vez, é diferente. Umbra pronunciou as últimas palavras quase uma sem revelar porque aquele julgamento era diferente, mas Caim percebeu a seriedade em seu tom. Caim ficou pensativo. Se Umbra disse isso, então este julgamento deve ser realmente especial. É claro que ele não seria ingênuo o suficiente para pensar que simplesmente se destacar no teste lhe garantiria uma posição elevada no futuro dentro da equipe Rocket. Se ele realmente fizesse o que Umbra disse e não escondesse seu poder durante o julgamento, isso poderia facilitar seu desenvolvimento futuro, mas seria como dançar na corda bamba sem qualquer disfarce. Ele não podia aceitar as palavras de Umbra como verdadeiras, mas elas definitivamente mudaram seus planos para o futuro. Em seguida, Umbra disse algo que quase fez Caim pular da cadeira. Aquele pequeno ser na sua sombra também é um Pokémon com grande talento. Você tem muita sorte. Dito isso, Umbra lançou a Caim um olhar significativo para a sombra atrás dele. De repente, um suor frio começou a brotar enquanto ele instintivamente levava a mão ao cinto da equipe Rocket, percebendo que não havia nada na sombra. Mas o problema era que não havia apenas um Pokémon em sua sombra. Enfrentar Umbra, que estava um passo à frente, poderia ser inútil, mas Caim ainda estava preparado para lutar. Ao ver a atitude alerta de Caim, Umbra sorriu e acenou com a mão. Não se preocupe, eu não vou me aproveitar de alguém como você. Seus Pokémon pertencem a você, eu não vou roubá-los. Se eu quisesse te atacar, por que teria conversado com você por tanto tempo? Além disso, mesmo que você liberte outro Pokémon, de que adiantaria? Esse era o orgulho e a confiança de um treinador de elite. Umbra não acreditava que alguém como Caim pudesse escapar de suas mãos, mesmo que os Pokémon de Caim fossem de alta qualidade. Umbra interpretou a reação exagerada de Caim como medo de ter seus Pokémon roubados, o que era comum na equipe Rocket. Ao soltar o cinto, Caim percebeu que sua reação havia sido exagerada. Mas uma coisa era certa: com seu poder atual, mesmo que ele liberasse seus três Pokémon, não teria a menor chance contra Umbra.
Nem mesmo o Gengar que ele havia trazido pôde ser derrotado por Murkrow e os outros. Vendo Caim relaxar gradualmente, Umbra deixou Bedrill ir brincar, apoiando as duas mãos na mesa e inclinando-se ligeiramente para a frente. Resumindo, dê o seu melhor nesta prova. Se você conseguir atender às minhas expectativas, poderei permitir que você deixe a ilha da prova temporariamente. Afinal, você não tem mais rivais aqui. Umbra disse algo mais que surpreendeu Caim. Se ele realmente conseguisse sair da ilha do julgamento mais cedo, os benefícios para ele seriam imensos. Olhando para Umbra com uma expressão séria, Caim lutou internamente, mas no final, não conseguiu resistir à tentação de ir embora mais cedo e assentiu com a cabeça. Entendo, Lord Umbra. Ao ouvir a resposta afirmativa de Caim, Umbra recostou-se lentamente e sorriu. Claro, só se você me satisfizer. Capítulo 68. Planejamento de movimento. Ao sair do escritório escuro, Caim notou um pouco de suor em suas costas. Caim ficou um pouco surpreso que Umbra pudesse ver Ghastly em sua sombra, mas aceitou, embora achasse que tinha sido um tanto imprudente. Felizmente, apesar de ter reagido de forma exagerada, Umbra apenas pensou que Caim temia que ele roubasse seus Pokémon. Caim deu um tapinha em suas bochechas um tanto rígidas e expirou profundamente, tentando recuperar seu estado mental habitual, o que não era uma tarefa fácil. Quando alguém fica absorto em um pensamento, só é possível sair dele pensando em outra coisa. Murkrow já aprendeu os golpes necessários para o dia a dia, mas Slowpoke e Gastly ainda não aprenderam golpes por meio de MTS. Caim planeja aprimorar ambos desta vez. Primeiro, existem dois Protect símbolo de marca registrada que são essenciais. Isso consumirá todos os 10.000 pontos de missão ganhos nesta ocasião. No entanto, essas são despesas necessárias, então Caim não se arrepende. Gastly, que atua como seu guardião mais próximo, deve aprender o movimento proteger, pois isso não só lhe permitirá bloquear alguns golpes em batalha, como também será de grande ajuda para sua autoproteção. Assim, para Gastly, o movimento proteger é indispensável. Para Slowpoke, Protect também é muito necessário. Seja para usá-lo em batalha ou antes de usar o movimento Teleporte para escapar, ele pode bloquear um golpe de alto dano com Protect, que é muito prático. Além dos dois MTS de proteção necessários como movimentos de sobrevivência, Caim também simulou as futuras batalhas de Gastly e Slowpoke. Gastly utiliza uma combinação de hipnose mais repouso mais conversa durante o sono mais tóxico como seu principal método de combate. Felizmente, Gastly já aprendeu repouso e hipnose, então ele só precisa aprender conversa durante o sono e tóxico para estabelecer seu estilo básico de combate. No entanto, os pontos atuais não são suficientes, portanto é impossível resgatar tanto os Liptal quanto o Toxic ao mesmo tempo, já que são movimentos de alto valor. Se tivesse que escolher entre os dois, Caim tenderia mais para os Liptal porque, para o Gastly do tipo veneno, que ainda não está totalmente desenvolvido, o Toxic não seria tão eficaz neste momento. Caim planeja desenvolver os golpes do tipo veneno de Gastly ao longo do tempo e, em seguida, combiná-los com outros golpes do mesmo tipo para gerenciar melhor a energia desse tipo. Portanto, o Sleep Talk é uma ação que precisa ser resgatada, o que requer 7.000 pontos adicionais. Esses são os recursos que Gastly precisa, enquanto para Slowpoke, Caim planeja ensiná-lo a usar o poder oculto. Slowpoke, sendo um Pokémon do tipo água e psíquico, pode enfrentar muitos tipos de Pokémon, mas também é vulnerável a vários outros. Ele recebe dano dobrado de tipos inseto, fantasma, grama, elétrico e sombrio, um total de 5 tipos, o que significa que ele tem muitas desvantagens em batalha. Se Slowpoke conseguir um tipo adequado para o movimento Hidden Power, isso poderá ajudar a compensar sua desvantagem contra certos tipos de Pokémon. Sim, é uma questão de sorte. O tipo atribuído pelo movimento Hidden Power depende inteiramente do próprio Pokémon, então é um movimento que depende da sorte. Embora Hidden Power seja uma jogada bastante comum, a alta demanda por ela torna cara, exigindo também 7.000 pontos para seu resgate. Após o primeiro resgate, Caim tinha 7.400 pontos restantes. Depois de recompensar Ski e Fox ficaram com 6.200 pontos. Somando os 10.000 pontos ganhos nesta missão, Caim tinha um total de 16.200 pontos. No entanto, para resgatar 2 MTS de proteção, além de um movimento conversa durante o sono e um movimento poder oculto, são necessários 24.000 pontos no total. Portanto, Caim não tem pontos suficientes e terá que trocar outros itens por pontos para obter tudo o que planejou. Pensando rápido, Caim já havia calculado tudo ao sair pela porta secreta.
Ele se aproximou do funcionário do setor de resgate de pontos que conhecia, pegou seu cartão de pontos e disse: Aqui estão 6.200 pontos, mais os 10.000 pontos que aquele senhor acabou de me dar. Deveria haver um total de 16.200 pontos no cartão. O funcionário do programa de resgate de pontos pegou o cartão de pontos de Caim e aguardou suas próximas palavras. Os 10.000 pontos que a Umbra havia concedido a Caim já estavam preparados. Após Caim concluir a missão de Umbra, o funcionário já havia adivinhado o que poderia acontecer em seguida, mas, sendo um mero peão, era melhor não saber muito. Então, agora ele só queria cumprir essa tarefa discretamente e decidiu manter silêncio sobre tudo o que Caim fizesse. Caim hesitou e finalmente decidiu retirar uma pedra preta como azeviche, do tamanho da palma da mão, da cintura de seu uniforme da equipe Rocket. Após refletir sobre o assunto, ele decidiu resgatar uma pedra do crepúsculo de nível inicial por pontos. Porque tanto a pedra do crepúsculo de nível médio quanto o leite purificador geocêntrico são tesouros inestimáveis no mercado. Trocá-los por pontos pelos preços de resgate da equipe Rocket seria um desperdício. Em vez disso, a pedra do crepúsculo de nível inicial, embora valiosa, é apenas uma pedra evolutiva comum que pode ser facilmente obtida se você tiver dinheiro. Então Caim decidiu resgatar a pedra do crepúsculo de nível inicial por pontos. De acordo com a lista de resgate da equipe Rocket, a pedra do crepúsculo de nível inicial vale 50.000 pontos, mas se for resgatada por pontos, aplica-se um desconto de 30%, então Caim receberia apenas 35.000 pontos. Caim reclamava silenciosamente do sistema de resgate de pontos da equipe Rocket. Só com esse desconto, dá para perceber quantos benefícios a equipe Rocket obtém anualmente com esse sistema. Não é à toa que eles cresceram tão rápido. Troque esta pedra do crepúsculo por pontos, por favor. O funcionário da redenção ficou surpreso ao ver a pedra do crepúsculo nas mãos de Caim, embora estivesse acostumado com a boa sorte de Caim. Ele realmente tem sorte, não deixando espaço para que outros participantes se destaquem. É importante notar que mesmo pessoas como Xander, que têm habilidades e contatos, se não utilizarem seus recursos de forma excessiva, mal acumularam alguns milhares de pontos, nem chegando a 10.000. Mas vendo Caim, com seus 20.000 pontos anteriores, os 10.000 pontos da missão de Umbra e agora esta pedra do crepúsculo, ele acumulou um total de 65.000 pontos. O funcionário quase quis perguntar quem era o verdadeiro novato ali. Com um sorriso um tanto forçado, o funcionário assentiu mecanicamente e pegou a pedra do crepúsculo das mãos de Caim. Esta é uma pedra do crepúsculo de nível inicial que pode ser trocada por 35.000 pontos. Por sorte, era uma pedra do crepúsculo de nível inicial. O funcionário temia que, se Caim usasse uma de nível superior, ele poderia ter esgotado todos os recursos da ilha de teste de uma só vez. Capítulo 69 – Poder Oculto. Caim já tinha uma ideia clara sobre os preços de câmbio. Me dê 2 Protect símbolo de marca registrada, um Sleep Talk melhor ainda, 3 Hidden Power símbolo de marca registrada. O que Caim ia dizer inicialmente mudou ligeiramente no final. Já que ele tinha pontos suficientes, por que não dar a cada um de seus 3 Pokémon um MT de poder oculto? Mesmo que o tipo de energia resultante não fosse particularmente útil, não importava. Mas e se fosse exatamente o que eles precisavam? E se o tipo que eles despertaram pudesse compensar as fraquezas de seus Pokémon? Isso dependeria da sorte. Embora o atendente da casa de câmbio tenha tentado manter a postura profissional, ele não conseguiu evitar um sobressalto ao ouvir Caim gastar pontos tão livremente. Aqui está seu cartão de identificação, você ainda tem 13.200 pontos. Estes são os TMS que você trocou. O atendente retirou os cartões de um armário seguro, entregou-os a Caim e, em seguida, deduziu os pontos do cartão dele antes de retornar ao trabalho, pois não queria reviver o choque causado pelas ações de Caim. Afinal, em seus 2 anos na equipe Rocket, embora sempre tivesse trabalhado em funções administrativas, ele ainda era um membro da equipe. No entanto, ele não havia conquistado tantos pontos quanto Caim durante todo esse tempo, e temia que continuar assistindo pudesse despertar inveja nele. Caim lançou um olhar para o atendente, que parecia um pouco estranho, mas não deu muita importância. Guardou as MTS em seu cinto de armazenamento e dirigiu-se a uma sala de treinamento. Embora houvesse dispositivos de aprendizagem de MT na sala de troca, Caim não quis revelar todos os seus recursos. Essa foi a primeira vez que ele entrou em uma sala de treinamento, um espaço que a equipe Rocket havia dividido em pequenas câmaras. Além de poder usar os dispositivos de aprendizagem, havia muitas ferramentas de treinamento e alguns bonecos de treino.
O uso dessas salas não era muito comum, a maioria delas estava vazia. Sob o olhar curioso da equipe, Caim pagou 100 pontos para ter acesso à maior sala de treinamento. Gassi, verifique se há câmeras aqui. Assim que entrou na sala e trancou a porta, Caim deu a ordem. Uma sombra surgiu do quarto de Caim e Gassi começou a explorar cada canto do lugar, das paredes ao teto. Após uma inspeção minuciosa, Gassi confirmou que não havia dispositivos de vigilância. Com a segurança garantida, Caim também libertou Zolpuk. Após ficar confinado em sua Pokébola por tanto tempo, Zolpuk não se sentia muito confortável. Uma vez libertado, não conseguia parar de bocejar. Para um Zolpuk ativo como ele, tinha sido uma experiência desconfortável. Zolpuk, aguenta firme mais um pouco. Já vamos terminar. Caim deu um tapinha na cabeça arredondada de Slowpoke em sinal de desculpas. Edon Slowpoke balançou a cabeça rapidamente, indicando que não estava reclamando, apenas se sentindo um pouco desconfortável. Ao avistar Slowpoke, Murkrow voou até ele e começou a conversar. Após um momento de relaxamento, Caim interrompeu a brincadeira. Eles estavam sempre sob intenso treinamento, então momentos de lazer como esse eram muito raros. Vamos lá, aprenda esses movimentos primeiro. Caim acenou com as MTS na frente deles. Um a um, os Pokémon retornaram às suas Pokébolas e Caim nos colocou nos dispositivos de aprendizagem para transferir os movimentos TM para cada um deles. Os MTS apenas garantem que o Pokémon possa aprender o golpe, mas não que ele possa usá-lo com habilidade. Depois de aprender o golpe, será necessário muito treino para aperfeiçoá-lo. Caim não dava muita atenção aos golpes proteger e falar durante o sono, especialmente ao primeiro, que pode ser usado uma vez aprendido e não tem muitas maneiras de ser aprimorado, apenas domínio gradual em combate. O golpe Sleep Talk foi escolhido especificamente para Gastly e ele poderá treiná-lo em futuras batalhas. O que mais interessou a Caim foi o tipo que cada Pokémon despertava após aprender o movimento Poder Oculto. O primeiro a testar o Hidden Power foi Murkrow, o primeiro Pokémon de Caim, que sempre serviu de exemplo para os outros. Murkrow fechou os olhos e começou a canalizar o movimento de acordo com o método que havia sido transferido. Como era a primeira vez que fazia isso, Murkrow demorou mais do que o normal, precisando de 3 minutos inteiros para finalmente executar o movimento com sucesso. Pequenas faíscas elétricas podiam ser vistas ao redor de Murkrow, que gradualmente se concentravam em uma esfera de energia amarela. Ocasionalmente, faíscas elétricas amarelas emanavam da esfera. À medida que a energia elétrica se concentrava, a esfera se tornava mais sólida. O que inicialmente eram faíscas amarelas começaram a se transformar em tênues raios azuis. Quando os raios azuis cercaram a esfera em maior número, Murkrow perdeu o controle. Ele arremessou a esfera de energia amarela carregada de eletricidade em direção ao alvo no centro da sala, que explodiu com impacto, formando um pequeno anel de explosão acompanhado de um estrondo alto. Pequenos raios amarelos e azuis se dispersaram do centro da explosão, desaparecendo no ar ao atingirem as extremidades da sala. O movimento Poder Oculto funciona assim: ele reúne a energia do tipo despertado em uma esfera, que é então lançada contra o oponente, causando dano a um único alvo e aqueles dentro da área da explosão. Vale ressaltar que a sala de treinamento da equipe Rocket era extremamente bem equipada. Apesar da explosão, ela deixou apenas algumas marcas pretas no chão e não causou outros danos. Além disso, o ruído alto não atraiu nenhum membro da equipe, demonstrando que o isolamento acústico da sala também era excelente. De repente, Caim pensou que ter acesso a uma sala de treinamento como aquela era muito útil. Voltando à jogada de Murkrow, parece que ele despertou o tipo elétrico em seu poder oculto. A aparência era semelhante ao movimento bola elétrica, embora a energia elétrica não fosse tão concentrada quanto naquele movimento. Apesar da semelhança visual, os dois movimentos funcionam de maneira diferente. Caim ficou bastante satisfeito por Murkrow ter despertado o tipo elétrico. Embora não cobrisse todas as suas fraquezas, expandia seu poder ofensivo. Por exemplo, ele não teria mais problemas ao enfrentar Pokémon do tipo água. Murkrow, por ser do tipo voador e sombrio, pode ter dificuldades em certos campos de batalha, como lagos ou terrenos aquáticos, especialmente contra Pokémon do tipo água. Embora não seja fácil derrotá-lo, também não será fácil derrotar seu oponente. Mas com esse novo tipo elétrico, Murkrow poderia compensar essas fraquezas. Além disso, em batalhas contra outros Pokémon do tipo voador, o movimento Hidden Power pode dar a Murkrow uma vantagem significativa, solidificando seu domínio nos céus. Esse sucesso inicial encantou Caim, que acariciou as penas de Murkrow como recompensa. Capítulo 70. Conversa durante o sono.
Após testar o tipo Hidden Power de Murkrow, chegou a hora do segundo membro da equipe, Slowpoke. Assim como Murkrow, Slowpoke também levou 3 minutos para usar com sucesso o movimento Hidden Power pela primeira vez. Diferentemente da esfera de energia amarela e eletricamente carregada usada por Murkrow, a esfera de energia criada por Slowpoke era vermelha e emitia um calor intenso. Ao ver o poder oculto de Slowpoke, Caine imediatamente soube que era do tipo fogo. Em comparação com o tipo elétrico de Murkrow, o Hidden Power do tipo fogo de Slowpoke era simplesmente perfeito. Não só aprimorava as capacidades ofensivas de Slowpoke, como também compensava algumas de suas fraquezas. De fato, esse Hidden Power do tipo fogo é, pelo menos por enquanto, o mais adequado para Slowpoke. Slowpoke é um Pokémon do tipo água e psíquico, o que o torna vulnerável a Pokémon dos tipos inseto, fantasma, grama, elétrico e sombrio. No entanto, graças a este poder oculto do tipo fogo, Slowpoke não será mais tão vulnerável a Pokémon dos tipos inseto e grama. Embora não elimine completamente a desvantagem contra os tipos inseto e grama, pelo menos dá ao Slowpoke um método de ataque eficaz, impedindo que ele seja apenas um alvo fácil. O Hidden Power do tipo fogo também é eficaz contra os tipos aço e gelo, o que significa que Caim não terá problemas para enfrentar esses Pokémon no futuro, aumentando assim a versatilidade da equipe. No entanto, é previsível que, em batalhas futuras, Caim evite que Slowpoke enfrente Pokémon do tipo elétrico e sombrio diretamente, já que esses dois tipos são extremamente perigosos para Slowpoke. O poder oculto de Gastly foi uma surpresa para Caim. Descobriu-se que era do tipo grama. Embora a natureza do poder oculto não esteja relacionada ao tipo de um Pokémon, Caim não esperava que fosse do tipo grama. Dentre os 18 tipos existentes, o tipo grama é o mais vulnerável, sendo fraco contra 5 tipos diferentes. No entanto, ele também possui diversas defesas contra outros tipos. Embora Gastly seja um ser intangível, ele é vulnerável a golpes do tipo terrestre. Com este poder oculto do tipo grama, Gastly agora tem a capacidade de se defender contra Pokémon do tipo terrestre. Combinando esse poder com sua hipnose e outros movimentos para ganhar tempo, o Hidden Power do tipo grama aumenta suas capacidades ofensivas. Após verificar a natureza do poder oculto de seus 3 Pokémon, Caine ficou bastante satisfeito com os resultados. Além de Murkrow, Slowpoke e Gastly tiveram algumas de suas fraquezas atenuadas graças ao poder oculto. E como cada um possuía um poder oculto de um tipo diferente, a capacidade ofensiva de toda a equipe foi ampliada consideravelmente, permitindo que Caine elaborasse estratégias mais eficazes contra Pokémon fora de suas áreas de maior força. Após concluírem a avaliação do poder oculto, Caim decidiu não desperdiçar o tempo de aluguel da sala e começou a treinar nesse ambiente seguro, sem se preocupar em revelar suas habilidades. Caim elaborou um plano de treinamento para seus Pokémon. Primeiro, Murkrow e Slowpoke se concentraram em aperfeiçoar o movimento Hidden Power que acabavam de aprender. Tassi, por outro lado, passou por treinamento especializado sob a supervisão de Cain. Como Gastly havia sido capturado recentemente, Cain só teve a oportunidade de medir sua resistência e energia durante sessões de treinamento anteriores e algumas batalhas contra Pokémon de nível baixo. No entanto, Cain já estava bastante familiarizado com as características de Gastly. O objetivo imediato não era aperfeiçoar o recém-adquirido poder oculto, mas sim aprender a dominar o movimento fala sonâmbulo. A habilidade conversa durante o sono permite que o Pokémon use qualquer um de seus golpes conhecidos enquanto dorme, mas Cain tinha visto um Gengar poderoso em sua vida passada que podia selecionar um golpe específico para usar enquanto dormia. Embora Cain não soubesse como o movimento havia sido treinado, o fato de ser possível significava que o movimento conversa durante o sono podia ser controlado. Portanto, o primeiro objetivo de treinamento de Gastly era tentar selecionar um movimento específico enquanto usava a conversa durante o sono. Inicialmente, Caine não tinha expectativas muito altas, ele não exigiu que Gastly usasse um movimento específico, apenas que pudesse selecionar um aleatoriamente dentro de um determinado intervalo. Então, na sala de treinamento, Murkrow e Slowpoke praticavam Hidden Power, atacando alvos na sala enquanto tentavam desviar dos movimentos aleatórios que Gastly lançava enquanto dormia. Inicialmente, os movimentos de Gastly eram desordenados e imprevisíveis, mas Cain gradualmente ajustou o ambiente e as condições sob as quais Gastly usava a fala sonâmbula. Eventualmente, Gastly conseguiu restringir a seleção a 5 movimentos. Esse progresso representou um avanço significativo, confirmando a hipótese de Cain de que, com métodos especiais, a fala durante o sono poderia ser controlada para selecionar movimentos específicos. Se Cain conseguisse implementar esse plano por completo,
tanto Gastly quanto Gingar veriam um aumento significativo em seu poder de combate no futuro. No entanto, dominar completamente a técnica de falar durante o sono seria extremamente difícil. Caim começou a especular sobre o que poderia motivar um Pokémon a usar o movimento conversa durante o sono. Será que isso tem alguma relação com o cenário do sonho? O primeiro teste de Gastly não teve sucesso, levando Caim a concluir que não se devia a cenas de sonho, já que era impossível que um sonho significativo se formasse em tão pouco tempo. A primeira tentativa falhou. Então, Caim se perguntou se a voz do treinador poderia influenciar o uso do movimento conversa durante o sono. Na segunda tentativa, Caim tentou dar comandos enquanto Gastly usava a habilidade Fala Sonâmbula. Embora Gastly conseguisse executar o movimento, não havia controle sobre qual movimento seria selecionado. A segunda tentativa também falhou. A hipótese final de Caim era que, antes de dormir, Gastly deveria ensaiar mentalmente o movimento que queria usar. Embora fosse difícil concentrar-me e pensamentos aleatórios surgissem com frequência, desta vez a direção estava correta. Antes de usar os Lip Talk, Dusty se concentrou em relembrar o movimento Hidden Power. Ao dormir e usar a habilidade conversa durante o sono, o movimento Poder Oculto aparecia com muito mais frequência. Caim ficou satisfeito com essa confirmação. Embora desafiador, pelo menos ele havia encontrado uma direção a seguir, não é? Entusiasmado com essa descoberta, Caim chegou a cogitar a possibilidade de usar a telepatia para fortalecer o foco consciente de Gastly ao usar a habilidade falar durante o sono. Essa foi outra direção de treinamento que valeu a pena explorar.